eu vou olhar aqui no meu outro monitor para poder fazer a leitura dessas perguntas, né, que estão sendo trabalhadas no Livro dos Espíritos. Então, o tema parentesco e filiação. Antes mesmo de fazer essa leitura, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você já reparou que às vezes nós temos parentes ou familiares muito parecidos conosco, porém tem outros que não têm nada a ver com a gente, nada. Às vezes você pode pegar dois irmãos gêmeos mesmo, né? Aquele gêmeo univitelino, né? Que tem a mesma aparência física, mesma criação, mesma roupa que usa, mesma escola, mesma educação dos pais, e personalidades tão diferentes. Por que isso acontece, gente? Alguém já parou para pensar nisso? Coloca aí nos comentários que eu vou lendo, tá? Você conhece alguém que tenha esse tipo de situação? Os pais, né? Por que às vezes um pai ou uma mãe pode ter 2, 3, 4 filhos? Eu não vou dizer que ele não ama ou ela não ama os seus filhos. É claro que existe o amor dos pais para os filhos. Mas, às vezes, existe a questão da afinidade. Às vezes eu tenho um filho que as ideias dele têm maior afinidade com as minhas, e um outro filho que as afinidades são diferentes. Não é verdade? Eu gosto muito de lembrar de um jogador de futebol que já está aposentado, que é do Flamengo, né? Que foi o Zico. Acho que muita gente conhece o Zico, já ouviu falar do Zico. Flamenguista, a família flamenguista, todo mundo flamenguista, os filhos flamenguistas, mas ele tem 3 filhos. E um não torce para o Flamengo de jeito nenhum, torce para o Guarani de Campinas. Não sei se vocês sabem dessa história. Olha que interessante, né? O porquê que isso às vezes acontece. Para time de futebol, isso não vai interferir tanto na vida de cada um, mas princípios e valores e forma de você pensar, sentir e agir pode sim, né, causar aí alguma situação. Então, feita essa primeira introdução não, se a introdução é no início, né, então já está feita a introdução, não é a primeira, né, no final não posso fazer uma introdução, né, aí é fechamento. Então, feita essa introdução, tiro primeiro a introdução, feita essa introdução, pergunta 203 do Livro dos Espíritos. Parentesco e filiação. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Vamos tentar entender isso. Então, eu, ao ser pai, eu tenho o meu DNA, minhas características, que eu passo para o meu filho. Mas características morais, características de personalidade, isso é herança genética? É isso que ele está perguntando. E a resposta: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Então ele está perguntando assim, o meu espírito, na hora de ter um filho, corta um pedaço do meu espírito e vai um pedaço do meu espírito para o filho. E a resposta, não. Porque a alma, o espírito, é indivisível. Meu espírito não vai cortar pela metade. Meu espírito é meu espírito e ponto final. Ele fala, um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Esse obtuso que ele quer dizer, às vezes é ignorante, ou às vezes com limitações mentais. E, de repente, ele pode ter um filho que é inteligente. E, às vezes, um pai que é super inteligente pode ter um filho limitado intelectualmente. A gente pode ir até além disso, né? Para outras características também. Existe a característica física. A cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, a altura, que
que a pessoa vai ter o biotipo físico. E isso sim, isso daí é biologia. Qualquer um que já estudou aquelas lições básicas de biologia na escola aprendeu um pouquinho sobre isso. Agora, personalidade, característica, não, isso eu não vou dar como herança. O que pode acontecer é, diante da minha forma de educar o meu filho, ele provavelmente vai aprender os princípios e os valores que eu, como pai ou como mãe, tenho. Deu para perceber aí? Então, essa é a ideia. Quem quiser comentar, pode comentar que eu vou lendo aqui, tá? Pergunta 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Então, como eu reencarno várias maneiras, várias vezes, inúmeras vezes, é possível, então, que esse grau de parentesco ele se modifique? A resposta não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, o que ele quer dizer com isso? Que eu, por exemplo, tenho uma filha. Numa outra vida, essa minha filha pode ter sido minha mãe, pode ter sido meu irmão, pode ter sido minha irmã, pode eu ter sido filho ou filha dela. Peraí, Sérgio. O homem pode reencarnar como mulher? Pode, ué, por que não? É o problema que tem nisso. A gente pode reencarnar na cor branca, na cor negra, na cor amarela, pode reencarnar como homem, pode reencarnar como mulher, de acordo com as necessidades do nosso grau de crescimento, de progresso, de evolução e de desenvolvimento. Não tem problema nenhum. A gente muitas vezes pode reencarnar e a gente faz uma programação reencarnatória com os nossos mentores para aquilo que vai ser melhor para mim naquele momento ou naquela encarnação. O que vai me criar maiores oportunidades de progresso, de evolução e de desenvolvimento. Eu vou falar aqui de um livro. Depois, se vocês quiserem, eu vou passar um canalzinho do YouTube que eu tenho, que eu boto vários vídeos espíritas, dicas de filmes espíritas, falo de terapia, cada dia é um tema diferente. Amanhã mesmo, quarta-feira, é falando sobre o Chico Xavier. Aliás, é uma história do Chico Xavier, não sei se você já ouviu falar, Chico Xavier e as prostitutas do bem, que foram ajudá-lo. Então, fiquem aí, depois o Ederson vai botar aí o link desse canal para vocês assistirem. E dentro disso, eu gosto muito de contar, de dar literaturas, ou filmes, ou orientações assim. E eu vou falar para você sobre um livro chamado Faz Parte do Meu Show. Esse livro foi psicografado pelo Robson Pinheiro e ele trata da história do Cazuza, aquele cantor dos anos 90, que morreu de HIV, né? Antes era chamado de AIDS, depois foi chamado de HIV, numa época que a AIDS ou HIV não tinha cura. A pessoa, quando pegava, era quase uma sentença de morte. E aí, ele não pode falar no nome do livro, ou falar no livro, o nome Cazuza, por causa de direitos autorais, para não ser processado pela família, aquela coisa toda. Mais ou menos como o Humberto de Campos, quando psicografou para o Chico Xavier, botava Humberto de Campos, a família processou o Chico Xavier. E aí, o Humberto de Campos mudou alguma coisa? O Humberto de Campos continuou mandando as mensagens e assinava, então, como Irmão X. Alguém lá está preocupado com o nome que vai estar na assinatura? A gente vai estar preocupado com a mensagem, com o conteúdo da mensagem. Então, esse livro, né, tem o nome Faz Parte do Meu Show. Mas você lendo o livro, você vai perceber com muita clareza
que se trata do espírito do Cazuza no plano espiritual. E ele, fazendo uma análise, fazendo uma avaliação da sua última encarnação, ele chega à conclusão de que o principal motivo que o levou a um desencarne tão precoce, novo, né? Ele morreu muito jovem, foi o abuso da liberdade que ele tinha. Ele tinha muita liberdade, né? Era o famoso sexo, drogas e rock and roll. Fazia o que queria, né? Ainda mais que ele tinha família rica, aquela coisa toda que podia... Enfim, não tinha problema com isso. Se torna celebridade, aí melhor, ainda é que faz mesmo e apronta, né? Então, ele teve um abuso da liberdade que ele tinha e que gerou, no caso dele, adoecer, dele pegar a doença lá e ter problemas, né? E acabar desencarnando por isso. E ele conta no livro que ele e alguns companheiros que viveram a mesma situação e que desencarnaram pelo mesmo motivo, estão programando para a próxima reencarnação de retornarem na condição de mulheres no Oriente Médio, de burca. Sabe o que é burca? É aquela roupa da cabeça aos pés, aquela roupa preta, da cabeça aos pés, que você só vê o bolinho da pessoa. Liberdade zero. Voltando como homem e voltando como mulher, está lá na programação. E seria isso um castigo, Sérgio? Não. Seria uma forma dele, então, conter um pouco os excessos. E inclusive, eu posso dizer para você que, quem sabe, ele e essas pessoas reencarnando nessa condição não vão conseguir conquistas importantes para as mulheres daquela cultura e daquela civilização. É muito provável. É muito provável. Então, o espírito pode voltar como homem, pode voltar como mulher? Pode, não tem problema nenhum. E aí ele coloca essa situação. Aquele que é filho pode voltar como filha, como pai, como mãe. Os parentes podem se encontrar. Às vezes você que é casado aí, que tem seu marido às vezes é um crianção, quem sabe ele não tenha sido um filho seu numa outra vida? Ou vice-versa? Esse tipo de possibilidade é muito mais comum do que você possa imaginar. Então, nós podemos reencarnar dentro das mais diversas situações. Ficou claro aí? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, coloca. Se alguém quiser acrescentar comentário, também. Fique à vontade. Tá? Então, vamos lá. E aí, eu vou ter com esses espíritos, lógico, às vezes reencarna um filho meu, que já foi companheiro meu de várias vidas. Eu vou ter uma afinidade maior do que, às vezes, um outro que nem sempre, né? Então, isso é natural de acontecer. Pergunta 205. Para algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Então, ele fala que muita gente fica dizendo assim, mas se você está falando aí que tem reencarnação, e aí você tem um marido ou uma esposa, aí desencarnou, morreu e acabou, já não vai mais ser marido, já não vai ser mais... Aquela coisa que se fala, né? Daquela eternidade, daquele paraíso, que morreu, vai ficar lá no paraíso, aquele casalzinho, tocando harpa, né? Eu falo muito de tocando harpa. Gente, alguém aí ia aguentar ficar tocando harpa nesse céu ou nesse paraíso? Eu não quero, não, falando sério. Eu toco violão, e meio mais ou menos. Ficar nesse paraíso por toda a eternidade, tocando harpa. O que tem para fazer no domingo, final de semana? Tocar harpa. E amanhã? Tocar harpa. E nos próximos feriados? Tocar harpa. Vai ter festa junina em alguns lugares. Vamos fazer... Tocar harpa. Ainda tocar com aquela carinha. Aquela carinha de anjinho tocando harpa. Gente, que paraíso é esse? Isso seria um tédio. Seria um tédio terrível. Então, quando a gente está do lado de lá, os laços afetivos de amor com esses espíritos, o que foi o marido, o que foi a mulher, eles vão continuar. E eles estão tão fortes
que eles vão continuar, mesmo se voltar como mãe e filho, como irmãos, como primos, como colegas, ou como marido e mulher, de novo, por que não? Se for importante para o progresso e para a evolução deles, se nós observarmos o livro Nosso Lar, e o filme também, Nosso Lar, ele dá um bom exemplo aqui nessa questão de parentesco. O André Luiz desencarnou, levou um tempão para chegar até Nosso Lar. Quando ele chega, ele encontra a mãe dele, que já vivia numa colônia mais elevada que Nosso Lar. André Luiz e o pessoal de Nosso Lar não conseguia ter acesso àquela colônia que a mãe do André Luiz ficava, tá? Mas a mãe do André Luiz podia ter acesso ao Nosso Lar e aos lugares inferiores. Então, isso é natural. Da mesma maneira que se eu estudei até o 2º grau, eu não vou conseguir entrar numa universidade para dar aula, mas eu posso ensinar a quem está na 7ª série, na 8ª série, na 5ª série, que está aprendendo a ler e escrever. Eu consigo ter esse acesso dentro dessa metáfora, dessa comparação, tá? E o André Luiz queria muito ter informações do pai dele. E o pai dele estava numa região pior do que o umbral. O cara aprontou, fez um monte de bobagem. Né? Muito complicado. Teve as amantes dele que aprontava, que fazia, e estava ele lá naquela região de trevas. O André Luiz até fala, mas não tem como a gente dar uma... E a mãe do André Luiz fala, não, já foi tentado de tudo. Até que chega um momento que a mãe do André Luiz não precisava reencarnar, mas por caridade, por um gesto de bondade, ela se programa para reencarnar, para ser mãe do marido dela na vida anterior. Para ela ser mãe do pai do André Luiz. Aliás, para ela ser mãe do pai do André Luiz e das 2 amantes. Olha que interessante. Alguém gostaria de ter uma missão dessa? Alguém se vê pronto para uma missão dessa? Olha a dificuldade, talvez, que ela deve ter enfrentado para criá-los, para ajudá-los, para passar para eles valores e princípios morais de conduta e tudo mais. Veja, foram marido e mulher na vida anterior, reencarnando agora ela como mãe e ele como filho. Qual é o problema? Pode acontecer. Não tem problema nenhum com relação a isso. Se a espiritualidade entender que é importante para o progresso, para a evolução e para o desenvolvimento, assim será feito. O objetivo maior é o nosso desenvolvimento na condição de espírito. Esse que é o grande ponto, não é verdade? Então, mesmo que incomode o eu encarnado, mas eu como espírito eu vou evoluindo, certo? Simone, cadê? Silene, né? Silene Passos, boa noite, paz e bem. Seja bem-vindo então aí, Silene. Vamos continuar então. Ele continua botando aqui uma pergunta A. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, né? Essa parte genética, visto que qualquer pode ter sido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condição muito diversa. Então, ele coloca bem claro, sim, não há problema. Qual é o problema? Eu posso reencarnar como pai de um criminoso, de um assassino, ou vice-versa, ou às vezes eu fui o criminoso e o assassino, e eu estou reencarnando para conseguir resgatar. Tem um filme e um livro, lá nesse meu canalzinho do YouTube, depois o Ederson vai colocar aí o link, eu mando, tem assim, filmes espíritas, e esse filme é A Reencarnação de Segismundo. Isso tem no livro de André Luiz, agora eu esqueci o nome do livro. Lá no vídeo eu falo qual é o livro. São tantos livros, se alguém se lembrar aí, por favor, coloca. Tá? Matheus Ribeiro aí, boa noite, amigos. Seja bem-vindo, Matheus. Onde um casal vai ter um filho, tá? E esse filho, ele foi Segismundo numa vida anterior. Missionários da Luz, né? Legal, bem colocado aí, Missionários da Luz. Muito obrigado. E esse filho,
na vida anterior, ele foi o assassino do pai. Olha que coisa interessante, olha que coisa difícil. E ele era amante da mãe na vida atual. E vindo a reencarnar na condição de filho, para poder ser trabalhado o perdão, para poder ser trabalhada a boa educação, para ser trabalhado o reestabelecimento de determinados laços? Ou você acha que espontaneamente, e é muito provável que já tenha sido feito esse tipo de tentativa, vamos lá, se perdoem, sejam amigos, sejam, né? E ficado o sentimento do ódio, da mágoa, da raiva, que acaba prejudicando ao próprio espírito. Quando eu não perdoo alguém, eu fico achando, né? Não perdoei, não merece, não perdoei e tal. Aquele cara que não recebeu perdão, ele tá, na maioria das vezes, ele está tocando a vida tranquilamente, ele está fazendo as coisas dele, está cuidando da vida dele, e eu é que estou aqui. Não, eu não perdoo. Eu estou fazendo o que com o meu corpo? Eu estou fazendo o que com o meu espírito? Eu estou só me prejudicando. Eu estou toda hora me prejudicando diante disso. Então é muito importante, eu vou ver se eu acho aqui, Masaru Emoto, deixa eu ver se eu encontro aqui para compartilhar com vocês algumas imagens, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu encontrar aqui. Masaru Emoto é japonês e ele fez um trabalho que era muito interessante, que foi o seguinte. Ele pegava cristais de água, congelava, aliás, falava palavras do tipo: eu odeio você, eu detesto você, você não presta, eu estou com raiva de você. E aí congelava aquela água. Aquela água, as moléculas da água, quando ele colocava no microscópio, ela ficava toda arrebentada, toda disforme. Feito isso, o que ocorre? Depois ele descongelava a mesma água e colocava de novo no microscópio. Só que antes de colocar no microscópio, ele falava: eu amo você, obrigado por você existir, você é a fonte da vida, eu estou muito feliz com isso. E a água ficava como floquinhos de neve. Eu vou botar aqui na tela para vocês poderem ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui para compartilhar. Estou procurando aqui. Primeiro eu estou vendo aqui a imagem, tá? Para poder colocar e vocês poderem, então, visualizar. Share screen. Share screen. Estou botando aqui. Vamos ver se está visível aí para vocês. Cadê? Está dando para vocês verem? Está dando, né? Agora já está dando para ver. Então, o que acontece? Repara. Aqui a água, quando ele falou frases: you make me sick, I'll kill you. Você me deixa com nojo, eu vou matar você. Olha como é que a água fica. Essa aqui é a água. Ele pegou a gravação de um discurso de Adolf Hitler, com aquela raiva, com aquela energia, com aquela coisa toda, né? Olha a água congelada, olha a molécula da água como fica. Por outro lado, ele pegou um outro discurso também, sabe de quem? Da Madre Teresa de Calcutá. Olha a água como é que ela está agora. Olha como é que ela está toda bonitinha. Ele falando aqui palavras: amor e apreciação. Muito obrigado, né? Poxa, e gratidão, né? Amor e gratidão. Poxa, eu te amo. Muito obrigado. Olha como a água fica igual um floquinho de neve. Aqui, a simples frase, a simples palavra: muito obrigado. Thank you. Em inglês, né? Muito obrigado. Olha como a água, um copo de água externo, modifica o seu estado. Olha aqui, né? Tá vendo aqui? Olha como modifica. Então, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Eu sei que eu estou fugindo um pouquinho do tema, mas
Eu acho que é importante para quem está acompanhando. Isso muda um copo de água que está externo. E eu aqui, então, se a água externa, com algumas palavras, ela se modifica, nosso corpo físico, 70% dele é composto de água, não é verdade? 70% é composto de água. E aí eu pergunto aqui, chamo você para uma reflexão. Como é que anda a sua água interna, hein? Ela está igual o floquinho de neve ou ela está igual lá o discurso do Adolf Hitler? Como é que está a sua água interna? Tem aqui comentário aqui do Matheus, né? Tem um vídeo de um garoto fazendo isso com plantas e mostrando a diferença ao passar do tempo. Exatamente, Matheus. Perfeito. Isso com plantas também é muito fácil da gente verificar, da gente observar. Mas eu falo em especial da água, porque a água, 70% do nosso corpo tem água. Como você está tratando? Aí você fica com doença, passa mal, vai em médico, toma remédio, aquela coisa toda, mas você está destruindo a tua água. Isso a gente fala, lá naquele canalzinho eu boto Metafísica da Saúde. André Luiz, no plano espiritual, ele foi considerado suicida e colocaram para ele, não. Aliás, ele falou, não fui, morri de uma doença. E aí colocaram para ele, quando você poderia imaginar, acho que foi Clarencio que falou para ele, quando você poderia imaginar que raiva, mágoa, ódio, raiva poderiam fazer parte de um diagnóstico. Ou seja, o emocional, os sentimentos poderiam fazer parte de um diagnóstico. Mostrando com muita clareza, então, que na hora que eu não perdoo, eu estou prejudicando muito mais a mim mesmo do que aos outros, né? Certo? Sérgio, tem como você colocar o link do canal aqui? Eu aqui no chat eu não consigo, mas eu coloquei aí no private chat, no chat privado eu botei o link. Se você puder copiar e colar, eu te agradeço. Aqui ele não abre espaço para eu colocar texto, tá? Aí eu mandei aí no private chat, dá uma olhada aí. Depois você me diz se você conseguiu, tá bom? Então, voltando a essa parte, né? Dessa filiação. Então, às vezes, você pode sim ter um filho com uma dificuldade, como foi o caso lá do Segismundo, para quê? Trabalhar determinados resgates. Fundamental, trabalhar esses resgates. Tiveram provavelmente a oportunidade de espontaneamente trabalhar os resgates e não trabalharam e chegaram então a esse ponto. Você quer uma situação do extremo, do extremo, do extremo, o extremo do extremo do extremo, espíritos inimigos que tiveram inúmeras oportunidades de resgate, reencarnando com grau de parentesco, como pai e mãe, como filho e filha, como mãe e filho, como irmãos, todas as formas. E continuavam brigando. É o que a espiritualidade explica para o caso dos gêmeos siameses. Chifófagos, se eu não me engano, né? Chipófagos. Eu troco P com F, chipófagos ou chifófagos, agora não me lembro muito bem. Mas os gêmeos siameses, a palavra siamesa é mais fácil. Que nascem dois espíritos no mesmo corpo. No mesmo corpo tem duas cabeças. Por quê? Foram tão inimigos que agora eles vão voltar no mesmo corpo. Se eu der um beliscão no outro, eu vou sentir a dor, então eu não vou dar um beliscão nele. Se eu der um tapa nele, eu vou sentir a dor. Olha aí como é que fica, né? Legal, colocou ali o link do canal do Sérgio está à disposição de todos. Obrigado. Eu que agradeço. Tá? Então, repara, chega a esse ponto. E eu acho que isso, eu estou contando assim algumas historinhas que eu acho que servem para ilustrar dentro das perguntas que estão sendo colocadas aqui. Acho que fica mais fácil da gente guardar, né? Ao lembrar dessas histórias e desses casos, né? Da reencarnação do Cazuza, do Segismundo, da mãe do André Luiz. São inúmeros casos que a gente tem.
São inúmeros os casos que a gente tem. Então, vamos continuando ali. Eu estou na pergunta, eu li a pergunta 205, depois tem a 205A, que ele fala então, né, diminui a importância de alguns que dão a genealogia, né, essa parte genética e tal, e ele fala, é exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Que coraria de contar como adolescente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender-se de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso aí direitinho. Então, isso foi questionado, né, para as pessoas que falam da reencarnação, e muitos questionam falando assim, quer dizer que então você foi rico, teve um pai rico, que pode ser filho agora de um pai pobre, ou pode ser filho do meu faxineiro, ou do meu servente, ou do meu escravo, né? Vale lembrar que na época da escravidão ali funcionava isso. E isso, para os religiosos e tudo mais, era inadmissível. Não, como assim? Porque estava prevalecendo o quê? O ego, a vaidade. E vem a espiritualidade para nos falar assim, qual é o problema? Qual é o problema? Nós somos espíritos. Somos espíritos. Não tem rei, nem rainha, nem conde, nem duquesa, nem nada. Somos espíritos vivendo uma experiência terrena. E que reencarnamos nas mais diversas situações, visando o nosso progresso, a nossa evolução e o nosso desenvolvimento. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou contar um caso para vocês de um paciente meu. Eu trabalho como terapeuta, né, e trabalho a terapia da reencarnação. E a gente levando em consideração o fator reencarnação e mediunidade. A psicologia convencional não considera mediunidade e nem reencarnação. Então, muitas situações que acontecem, determinadas depressões, são internados como, enfim, pessoas com problemas psíquicos, como na maioria das vezes é uma mediunidade. E a gente carrega sentimentos e traumas de vidas passadas também. E aí, a gente faz, quando necessário, isso não é de brincadeira, é quando necessário, o que se chama de um acesso ao inconsciente, a uma regressão à vida passada. Mas, Sérgio, não pode. Eu ouvi falar no livro do Espírito que não pode. Espera aí, leia com calma. Não era recomendado na época de Kardec, porque não existiam as técnicas certas para isso. Não, Sérgio, eu ainda não acredito. Então, leia com muita calma. Livro dos Espíritos, pergunta 399. Se vocês quiserem, me convida para quando tiver nessa pergunta aí. Eu já estou até me oferecendo para esse estudo. Ele fala que lembra o esquecimento do passado, que ele tem uma razão de ser. Olha esses resgates aí que eu acabei de citar, né? Como é que ia ser esse resgate se eles lembrassem no passado que foram inimigos? Então tem que ter o esquecimento do passado, sim. Mas ele nos coloca, é uma pergunta bem grande, ele nos coloca uma vírgula ali. Ele fala, porém, quando vindo de uma maneira espontânea e através de espíritos superiores, ela é importante e pode fazer muito bem para a pessoa. Está no próprio livro dos Espíritos. E se você for procurar, por acaso eu estou com um livro aqui de Joana de Ângeles, aqui, ó. Conflitos existenciais. Então ele fala sobre características que a gente tem de personalidade, estresse, fobias, coragem, amor, violência, crueldade. Eu vou abrir a crueldade aqui, página 103. Sobre como, né, tratar uma pessoa que tem a crueldade. Então, Joana de Ângeles, ela nos fala aqui, ó, eu estou lendo aqui a Joana de Ângeles, hein? Não tem nada a ver com essa história, não, hein? Estou lendo aqui a Joana de Ângeles. Então, ela fala, terapia para a crueldade. Diante desses infelizes, são necessárias condutas de segurança moral, para as suas provocações não se transformarem em razão de sofrimento e angústia. Credores de compaixão são necessitados de encontrar o tratamento cuidadoso, mediante
mediante psicoterapia especializada, na qual o psicoterapeuta pode recorrer à regressão de memória para diminuir o fluxo dos sentimentos contrários. Está aqui lá adiante. Pode recorrer à regressão de memória, agora com responsabilidade e trabalhando o quê? Os princípios mostrados no Livro dos Espíritos, vindo de uma maneira espontânea através dos espíritos superiores, e pode fazer muito bem. Por que eu estou contando essa situação? Eu vou falar de um paciente que eu atendi, foi até aqui nos Estados Unidos, morava já há 10 anos nos Estados Unidos, tá? Ele, brasileiro, sempre se sentiu um peixe fora d'água. Essas eram as palavras dele. Ele se sentia um peixe fora d'água. Tem uma filha americana, que ele é louco pela filha, mas ele tinha uma depressão sazonal, era só numa determinada época do ano. E que época era? Na época de um feriado que foi agora, na semana passada, sem ser ontem, na segunda-feira passada, que se chama Memorial Day. É um feriado de homenagem aos mortos da guerra, de homenagem a essas pessoas que morreram pela pátria americana. O americano é patriota pra caramba, né? Então, nessa época, ele tinha uma depressão, só nessa época, ele nunca soube explicar. A gente trabalhou terapia. Conte a sua infância, conte a sua adolescência, né? A gente vai tratando a terapia do psicólogo. Conte a sua infância, a sua adolescência e tal, para encontrar ali a origem do trauma. Não tinha origem. Resolvemos então, vamos lá, então isso é alguma coisa de uma outra vida, muito provavelmente. O mentor dele, nessa regressão, mostra a ele, então, uma vida na qual ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. Ele lutando na Segunda Guerra Mundial. Então, quando tem o feriado do Memorial Day, homenagem aos mortos da guerra, por que ele ficava deprimido? Porque era ele o homenageado. Foi ele que lutou lá naquela guerra. Foi ele que estava lá batalhando. Então, vinha esse registro. A gente carrega no inconsciente registros do nosso passado. Ele lutando. Capitão do Exército. Ederson e amigos que estão nos acompanhando, Mateus, vamos bagunçar agora? Capitão do Exército alemão. E agora, como é que fica? Olha aí os conflitos. Olha aí os conflitos. Então, ele sempre se sentia um peixe fora d'água nos Estados Unidos? Por quê? Então ele está morando com o inimigo? Olha aí o sentimento. Ele tem uma filha que ele é apaixonado, mas a filha é americana, então a filha é inimiga? É claro que não. E por que reencarnou assim? Talvez para ele ter a oportunidade de que não existe americano, brasileiro, japonês, alemão. Não existe homem nem mulher. Não existe branco, negro ou amarelo. Eu não sou homem. Você não é homem. Mateus não é homem. Qual é o nome dela? A Fabíola não é mulher. Mas como assim, Sérgio? Eu não sou homem. Eu estou homem nesta encarnação. A Fabíola está mulher nesta encarnação. O Mateus está homem nesta encarnação. Mas numa outra pode estar completamente, uma situação completamente diferente, visando o nosso progresso, visando a nossa evolução. O Mateus colocou, né? Tudo é um aprendizado. Perfeito. Exatamente. Então a gente começa a compreender, a refletir quando a gente olha com uma visão reencarnacionista, que tem algum motivo. Então, essa pergunta que essa turma colocou aí, né, na pergunta A, o pessoal não quer, não. Eu quero ser filho. Aliás, eu quero ser filho de gente rica, de gente. Eu era rico, eu tinha status, eu tinha fama. Eu quero, não quero voltar filho do faxineiro. Não. Qual é o problema? Não existe rico, não existe pobre, não existe. A gente reencarna de acordo com a nossa necessidade de evolução e desenvolvimento. Aliás, esse sentimento é que causou um prejuízo enorme para a evolução da humanidade. Esse sentimento, sabe como? Já viu a Bíblia? Já leu a Bíblia? Já teve a oportunidade de ler a Bíblia?
que fala que não iria se cortar, não se deve cortar uma vírgula da Bíblia, foram cortados textos inteiros por volta dos anos 500, quando houve o Concílio de Constantinopla. A reencarnação, ela era colocada de maneira clara na Bíblia. Até que chegam aí aquelas pessoas, né, poderosas, com aquele status, dentro da ignorância delas, ignorância de ignorar os conhecimentos, né? E aí tem o rei Constantino, o Papa Constantino, e ele tem a rainha Teodora, que ela se prostituía para conseguir ter poder, ter status, conseguir ir crescendo, chegar ao poder e chegar à condição de rainha. E no que ela abre a Bíblia e lê ali na Bíblia que ela, que fez de tudo para ficar rica, para ter poder, matou um monte de gente, ela pode voltar pobre de novo? Ela falou, pode tirar esse negócio da Bíblia. Pode tirar esse negócio da Bíblia. Tira esse negócio da Bíblia aí. Que... Não. E ela foi um elemento de grande influência para que todos aquela turma da alta sociedade ali, da igreja e tudo mais, porque ninguém queria isso, né? Eu posso voltar como pobre, como doente, como... Não, e tirou da Bíblia. Como se a ordem fosse daqui para lá, né? O que mudou ter tirado da Bíblia? Não mudou nada. Vai continuar reencarnando na mesma situação, na mesma dificuldade. Não tem problema nenhum. Ou será que Deus ia falar assim, não, eles colocaram, né? Eu vou ter que mudar todos os meus planos. A rainha Teodora mudou ali, eu vou ter que fazer... Vocês acham que... Tem uma frase que eu gosto muito, né? Deus sem você é Deus, você sem Deus é nada. Ela fazer não muda nada. Apenas atrasou o progresso e a evolução da gente. Porque aí a gente já teria uma visão da reencarnação muito mais forte, muito mais clara. Então ele coloca aqui, os espíritos colocam com muita clareza, que sim, exatamente isso. O rico pode voltar pobre, o pobre pode voltar rico, pode ter status, pode não ter status. Divaldo Franco nos conta uma história, às vezes eu não lembro dos detalhes, mas se alguém lembrar aí, eu peço que coloque, de uma rua em São Paulo, onde o nome da rua era Rua Fulano de Tal, que foi um cara muito influente, um cara muito poderoso, um cara muito rico, um cara muito famoso, né, com muito poder, mas ele usava o poder ali de uma maneira... Não tem problema nenhum você ter dinheiro, você ter poder, não tem problema nenhum se você usar isso para o bem, para praticar o bem. Não tem problema nenhum. Agora, a grande parte usa para, enfim, né? Situações tristes, situações negativas, para se aproveitar dos outros, para explorar os outros. E esse sujeito, desse nome aí dessa rua, agora eu não me lembro dessa rua em São Paulo, ele teve isso. Foi até homenageado, recebendo o nome da rua. E naquela rua tinha um morador de rua, um mendigo, numa miséria absoluta, que ele ficava mendigando comida ali naquela rua, na esquina da rua, que tinha ali o nome da rua. E um dia, quando o Divaldo está passando por ali, ele fala assim, Joana está dizendo que este rapaz que está mendigando aqui nessa rua, na vida anterior, ele foi o cara ali que é o nome daquela rua. Olha que interessante. Olha que interessante. Porque ele precisou voltar naquela condição para, quem sabe, reavaliar as suas situações. Isso seria um castigo, Sérgio? Não. Não se deve ver como um castigo. Se deve ver como uma oportunidade de aprendizado, de regeneração, para que, quem sabe, numa vida futura, ou até mesmo naquela vida, ele possa, de novo, ter o poder, e aí sim, ele utilizar de uma maneira correta, de uma maneira saudável, de uma maneira proveitosa. Literalmente, aproveitar a encarnação. Eu vou levantar aqui uma pergunta que fica uma reflexão para cada um. Na hora de dormir, na hora que deitar, ou até mesmo agora, nós não sabemos quando vamos desencarnar, isso é muito bom, mas
quando eu desencarnar e eu me encontrar com os mentores e amigos espirituais, será que eu vou ser parabenizado ou será que eu vou ser consolado, hein? Você que está nos acompanhando, será que os mentores, na hora do desencarne, falam, rapaz, olha, parabéns, você se propôs a fazer isso na tua encarnação e você fez, aproveitou, ajudou. Nossa, olha, missão cumprida, parabéns! Chico Xavier foi parabenizado ou consolado? Esse eu acho que não tem nem dúvida, né? Aliás, algumas psicografias, mensagens dizem que o próprio Jesus de Nazaré o recebeu no plano espiritual. Não sei, mas algumas literaturas falam sobre isso. Foi parabenizado. Agora, outros, será que eles vão ser parabenizados ou consolados? Desencarnou, né? Rapaz, quanta coisa você tinha para fazer, quanta coisa que você se propôs para fazer, e o que você fez nessa encarnação? O que você fez de bom nessa encarnação? Não fiz nada. Né? Tá, ele vai ficar consolando, né? Posso reencarnar de novo? Pode, claro que pode. Todos têm uma outra chance. Vamos reencarnar de novo. Então, né? Parabenizado ou consolado? E nós temos, hoje, a oportunidade de já começar a fazer a nossa parte. Pergunta 206. Eu trabalhei aqui o objetivo de desenvolver só essa parte de parentesco e filiação, para que na próxima semana, eu não entrando na 207, né? O próximo palestrante ele já tem o tema todinho ali para ele desenvolver, 207, 208, 209, tá ok? Então vamos lá, pergunta 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Então, vamos procurar aqui no dicionário o que significa avoengos. O que seria avoengo? Vamos lá. Avoengo, palavrinha. Deixa eu ver aqui se eu boto na tela ou não. Quem vem ou se herdou dos avós, antepassados, ascendentes. Então, ele fala... Então, se eu levar em conta que não tem filiação entre os espíritos dos descendentes, esse negócio dos antepassados é ridículo. Legal, o Ederson botou lá, antepassados. Ok. E a resposta, de modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso, feliz, por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedem um dos outros, nem por isso, menos afeição consagram aos que lhe estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozam, senão na medida dos esforços que se empregam por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Então, o que acontece? Os antepassados daquela minha família, é claro que eu vou procurar, sim, me orgulhar, entender, conhecer a história dos meus antepassados, dos meus avós, meus bisavós, meus tataravós, tá ok. Mas entendendo que eles são espíritos e que nessa vida podem estar reencarnados de uma outra maneira, de um outro modo. Às vezes o meu avô ele pode reencarnar como meu filho. Qual é o problema que tem? Não tem nenhum problema. Deu para perceber, então? Então, aquela história que você vê muito da Inglaterra, principalmente o sangue azul, o sangue nobre. Aliás, Evangelho segundo o Espiritismo. Se não me engano, é no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, que tem nas instruções dos espíritos uma psicografia de uma rainha da França.
que ela fala que desencarnou esperando aquele tapete vermelho, afinal ela era de sangue azul. Que sangue azul? Isso é coisa terrena. Isso é coisa terrena. E ela achava que ia ser recebida com aquela pompa, com aquela coisa toda. Não teve nada daquilo. Ela foi recebida normalmente como um espírito comum. Porque nós somos espíritos comuns. Viemos simples e ignorantes e vamos aprendendo, evoluindo, progredindo e nos desenvolvendo. Qual é o problema que tem nisso? A evolução é desse jeito. Não é o status. Vocês querem ver uma coisa? Muita gente fala, eu comentei outro dia, eu estava falando sobre isso, né? Reencarnação do Emmanuel. Que o Chico já contou que antes dele morrer, o Emmanuel já estava reencarnado. Muita gente fala que é em São Paulo, aquela coisa toda e tal. E aí um monte de gente quer saber onde é que está o Emmanuel, cadê, né? Gente, vocês acham? É muito provável até que algumas pessoas mais próximas saibam que ele foi o Emmanuel numa outra vida. Mas vocês acham que para esse espírito que foi o Emmanuel, ele vai adquirir o respeito das pessoas, ou ele vai adquirir a admiração, falando que foi o Emmanuel? Muito pelo contrário. Vai ser colocado a questionamento, fofoca. Ah, tem um maluco aí que está dizendo que é o Emmanuel. Ele vai gerar intriga. É fofoca, é discussão. Ele, sendo um espírito evoluído, ele vai mostrar o seu valor, não dizendo que foi o Emmanuel, mas sabe como? Pelas suas ações, pelas suas atitudes, pela sua conduta, pela sua moral. E tá um monte de gente querendo que apareça alguém falando eu fui o Emmanuel, eu fui... Não, desculpa falar. Pode ser que eu esteja errado, mas acho muito difícil. Porque você pode mostrar o seu valor com as suas ações. Você quer ver uma coisa? Você encontra uma pessoa. Se essa pessoa chega para você e fala assim, olha, eu sou um cara bom, tá? Eu sou do bem, olha, eu sou muito bom, eu sou muito... Desconfia. Porque o cara que é do bem, ele não precisa ficar fazendo propaganda de si mesmo. Você convive com ele 2, 3 semanas, um mês, o tempo que for, você vai perceber se ele realmente é do bem ou não. E a mesma coisa com os espíritos. Então, é esse ponto aqui que ele coloca. Dessa filiação. Não tem problema nenhum. A gente aqui, né? Nós somos espíritos em progresso, em evolução e em desenvolvimento, reencarnando nas mais diversas situações. Como pai, como mãe, como filho, como vizinho, eu posso reencarnar num outro país, num outro lugar, e até em outros planetas. Até isso também é colocado. Até isso pode acontecer, se for importante para o meu progresso, para a minha evolução e para o meu desenvolvimento. Tudo é em função da nossa evolução. O que for preciso para a gente evoluir, aprender, progredir e se melhorar, será feito. Mesmo que incomode o eu encarnado. Mas é para a minha evolução como espírito. Tá certo? Dulce Corrêa botando ali, gratidão, Sérgio, né? Eu que agradeço por essa oportunidade. Já estamos aqui chegando no nosso horário. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, o Ederson colocou ali o meu canalzinho do YouTube, né? Quem quiser pode mandar mensagem ali. Tem o link do meu Instagram também, Sérgio W. Tá vendo aí na tela, né? Sérgio W. Soares, só tira o ponto que está depois do W. Então bota Sérgio W. Soares, tudo junto no Instagram. Que aí você vai poder me acompanhar, vai poder colocar ali. E está colocado aí também o canal do YouTube. Se inscreve lá no canal, clica no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Todo dia eu coloco um vídeo novo. Hoje eu coloquei sobre terapia, que eu também sou psicoterapeuta, né? Falando ali, como agir quando a gente está sem inspiração, né? Quando dá um branco na gente. Volta me acontece, né? Então estou falando isso. Amanhã o tema é Chico Xavier. Quinta-feira, metafísica da saúde, as causas emocionais das nossas enfermidades. Vai acompanhando, vai mandando mensagem, a gente vai aprendendo juntos. Combinado, então? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Só tenho a agradecer, tá bom? E vamos conversando, vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos verdadeiramente aproveitar a encarnação. Combinado, então? Era esse o recado que eu tinha para dar. Muito obrigado aí, tá bom? Beleza, Ederson? Contigo aí a palavra.
Sérgio, muito obrigado. A gente que agradece muito a sua alegria, a sua simpatia nessa noite de hoje, né, que com certeza, né, irradiou aí bem, né, divulgando a doutrina espírita aos corações, iluminando as consciências, trazendo perguntas, né, conscienciais e muito bacana mesmo, né, suas reflexões, o seu trabalho da noite de hoje. A gente agradece também a presença de todos, obrigado por terem participado, né, e vamos conhecer, né, o canal do Sérgio, o nosso canal também, quem não é inscrito também pode se inscrever, dar o seu joinha aí, se gostar do trabalho da noite, para que possamos alcançar mais corações, né? Sempre com o objetivo de divulgar a doutrina espírita. Então, muito obrigado, Sérgio, de coração. Um grande abraço, né? Que continue sempre na lida. E já fica, ó, você já se convocou para o convite aí, hein? Tá bom. Eu já até anotei teu nomezinho aqui do lado, aqui, ó. Que 399. o capítulo. Olha só, é o capítulo 7, ó, Retorno à Vida Corporal, item 8, Esquecimento do Passado. Vamos lá, A vamos partir da iniciar. questão. Tá bom? Ok, Que vai tratar esse assunto aí da questão 399 que você comentou. Aí já perfeito. pega todo o item ali, né? Ok, ok. Fica aí o convite aí, hein? Tá bom, tá bom. Vai ser um Tá. prazer. Então tá, muito obrigado a todos. Então pedimos agora ao nosso irmão Sérgio, então, para fazer a prece de encerramento. Por favor, irmão. Vamos lá, então. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos para o mundo espiritual, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, com os seus amigos espirituais, agradecendo por mais este momento de estudo, de aprendizado, de conhecimento, de reflexões, que possamos mais do que ter aprendido, que consigamos sempre colocar em prática todos esses valores que nos são ensinados. Agradecemos aos anjos guardiães que estão conosco, que estiveram conosco nesse momento. Possamos ter uma semana iluminada, de muita luz, muita tranquilidade, muito aprendizado, e que seja possível, na próxima semana, este estudo que é realizado toda terça-feira, dar sequência, dar continuidade. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.